No vídeo de hoje, nós vamos aprender frações algébricas, né? Como é que a gente simplifica essas frações. Então, as frações algébricas, elas vai ter essa cara, né? Ou seja, vai ter letra em cima e letra embaixo. Não precisa necessariamente ter número em cima ou embaixo, tá? Porque se eu tiver A aqui e sem o número 4, por exemplo, seria um A, né? Então, eu sei que teria um número aqui, que seria um 1, e não necessariamente precisaria mostrar. Então, como é que eu faço a simplificação? Como é que eu faço uma divisão, né? Desse numerador para o denominador. O jeito mais simples de fazer ele é separar os números, né? Por exemplo, separar os números e as letras. Então, eu faria uma barrinha aqui e aí eu ia distribuir. Por exemplo, eu teria que ter o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Se eu colocar o 4 aqui em cima, não daria para fazer 4 vezes alguma coisa, né? Lembrando que eu não posso somar, teria que ser o sinal de vezes, tá? Então, eu pensaria assim, se eu dividir o 2 vezes 2, ó, escrevi de forma diferente, ó, 2 vezes 2 é 4, tá? Lembra que o sinal de igual tá dizendo que o que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado, tem que ser o mesmo valor. Aqui em cima, como eu poderia? Eu poderia colocar o 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Tá vendo que isso daqui é igual a isso. Mesma coisa eu faria com A. Eu tenho A uma vez só. Então, vezes o A, tenho aqui. E aqui, 2A, ó, tá? A ao quadrado significa que eu tenho o A vezes o A. E aí, eu tenho vezes o B também, ó. Vezes o B. Então, repare que eu tenho, ó, 2 vezes 3, 6, olhando só aqui em cima, tá? Não olha aqui embaixo, não. Eu tenho 2 vezes 3, 6, A vezes A duas vezes, A ao quadrado, e B uma vez só. Aqui eu tenho 4, 2 vezes 2, 4, A, tá vendo? É a mesma coisa. Se tiver com dificuldade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aparecendo aí na telinha, a propriedade de potenciação, que é muito importante nessa hora, tá? A maior dificuldade quando vai fazer esses exercícios são lembrar que existe uma propriedade de potenciação, e aí tem algumas regrinhas. Então, depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui outra cor, e aí eu vou cortar 2 dividido por 2, dá 1, certo? Então, eu vou cortar aqui os iguais, ó, esse com esse e esse com esse. Não posso cortar esse A aqui, porque aqui só tem 1, tá? Então, um A aqui em cima, um A aqui embaixo, o 2 aqui e o 2 aqui. Não dá mais para cortar, tá vendo? Não tem mais nenhum que se completa, né? Então, eu copio agora, eu copio aqui, ó, 3AB. Então, o que sobrou aqui, 3AB. E embaixo também, ó, embaixo quem tá embaixo, em cima quem tá em cima. Então, embaixo só sobrou 2. Vamos ver esse daqui para ver se ficou mais claro, ó. Esse daqui é bem facinho, porque ele é curto, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui embaixo eu vou colocar o 3. Em cima, vou colocar o quê? O 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Aí, eu consigo, ó, deixar igual, tá vendo? 3 e 3, que é o que eu vou cortar. O x, eu só tenho um x embaixo. E aqui em cima eu tenho 3. Eu posso separar ele assim, ó. X vezes x vezes x. Separo ele aqui, ó. E aí, eu consigo, então, cortar, ó, esse com esse com esse. E sobrou quem? 3x duas vezes, ou x ao quadrado, tá? Aqui embaixo não sobrou nada, então não preciso colocar. Esse daqui, ó, é mais complicadinho, ó, preciso de uma tensão um pouquinho maior. Porque eu tenho aqui, desse lado, ó, eu tenho 12 e aqui eu tenho 16. Que número que eu conseguiria, né? Aqui eu consigo, 4 vezes 4 dá 16. E aqui? Consigo algum 4? Consigo, ó, 4 vezes 3. E se eu não conseguisse? Se não tivesse como conseguir o 4? Se fosse algum número que eu não conseguisse ter o 4, aí eu iria pro 2, eu iria pro 3, até achar um número que eu conseguisse deixar igual em cima e embaixo. Então, aqui eu consigo 4 vezes 3, e aqui embaixo eu consigo 4 vezes 4. Se eu conseguisse diminuir ainda mais, quanto mais eu vou diminuindo os números, melhor. Se desse para fazer aqui, também eu faria, tá? Se fosse aqui, sobrasse um 6, sei lá.
4 vezes 6, 24, se fosse 24 aqui. Aí, eu faria de novo 6, igual o exercício anterior, né? Deixaria igual aqui, ó. Tentaria diminuir mais ainda para tentar achar números, tá? Que eu possa dividir o máximo possível. Aqui deu certo, né? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E o A? Repara que aqui embaixo eu só tenho um A. Então, um A. Aqui em cima eu tenho 5. Então, eu posso deixar assim, A vezes A, e aí eu posso fazer 5 vezes. Ou usar a propriedade de potenciação, que é colocar o número 4. O que a propriedade diz? Que quando você tem, ele fala assim, que quando você tem a base igual na multiplicação, você pode somar os expoentes. Então, por exemplo, aqui, ó, se aqui é A vezes A, eu posso copiar a base e somo os expoentes. Aqui tem quanto? Uma vez só, né? Então, 3 mais 1, aqui seria 4, tá? Então, é isso que eu fiz, ó. 1 mais 4 aqui dá 5, que é o que tem aqui. E aqui embaixo, tem 2B. Aqui em cima eu só tenho 1, aqui embaixo eu tenho 2. Eu vou separar só para facilitar a visualização, tá? Não necessariamente eu precisaria separar, eu poderia ir cortando aqui e já pôr o resultado. Se eu achar mais fácil e não tiver problema de errar, eu posso ir cortando aqui, ó, por exemplo, aqui tem 1, aqui tem 4, aqui tem 5, né? Ficaria 4. Mas eu gosto de separar para quem tem dificuldade, né, conseguir visualizar direitinho, ó. O C eu tenho 2, eu coloquei 2 aqui, ó. Cuidado para não colocar o número de baixo em cima e o número de cima embaixo, tá bom? Tem que deixar separadinho. Esse daqui é o de cima e esse daqui é o de baixo. E agora sim eu vou cortando. Depois que eu separei, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse, ó. Cortei tudo? Vou anotar então o que sobrou. Aqui sobrou 3, aqui sobrou A elevado à quarta. E aqui 4, sobrou esse B e sobrou esse C. Pronto, terminei, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever, porque eu vou trazer o próximo exercício de frações algébricas, que é aquele que tem 12A mais B, 3Y menos C. Então, lembra aí um pouquinho de potenciação, lembra um pouquinho de fatoração e também de produtos notáveis, tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!